Talvez você seja como eu quando você vê uma coisa impressionante, seja algo bom ou ruim, acontecendo com uma pessoa. Às vezes nós vemos algo impressionante que acontece com alguém, seja bom ou ruim, e a gente pensa assim, rapaz, que loucura. Como é que isso aí aconteceu com determinada pessoa? Mas ao mesmo tempo a gente pensa, mas isso nunca vai acontecer comigo. Você vê uma foto de um celular que explodiu no bolso de um rapaz, você fica, rapaz, olha o tamanho da queimadura, olha o tamanho do buraco que fez na calça dele, e você fica pensando, rapaz, que loucura. Mas ao mesmo tempo você pensa, nunca vai acontecer comigo. Você lê a notícia de um bebê que escalou e caiu pela janela de um apartamento. Você ouve a notícia de um bilhete da Mega Sena lá do interior do Tocantins, que levou a mega da virada. Você reage, rapaz, que loucura. Mas isso aí nunca vai acontecer comigo. Quantos aqui de vocês já fizeram o Enem ou vão fazer o Enem esse ano? Pode levantar o braço. Eu acho que vocês já devem estar esperando aquelas notícias, aqueles vídeos daqueles jovens que vão fazer a prova e chegam 1 minuto atrasado e são negados a entrada para fazer a prova do Enem. Você ri do desespero alheio, você pensa, rapaz, que loucura, por causa de 1 minuto a pessoa não conseguir entrar, mas você pensa, não é comigo, nunca vai acontecer comigo. E é claro que se nós ficássemos preocupados com tudo aquilo que nós vemos, temendo que vá acontecer com a gente, nós ficaríamos paranoicos. Além disso, nós não podemos controlar todos os fatores para impedir que certas coisas aconteçam conosco ou para nós nos certificarmos de que certos resultados bons acontecerão na nossa vida por causa da nossa preparação. Nós não temos o poder de controlar esses resultados. Mas o que acontece é que quando nós desenvolvemos uma mentalidade de não é comigo, é com os outros, nós não tomamos as devidas precauções para evitar que certas coisas ruins nos aconteçam. Ou nós não tomamos as devidas medidas para assegurar que certas coisas boas que nós vemos acontecendo na vida de outras pessoas aconteçam também com a gente. E você já pode notar onde é que eu estou querendo chegar com isso, à luz do texto do tema do nosso estudo nessa noite. Esse tipo de mentalidade não é comigo, é com os outros. É extremamente perigoso quando o assunto é a sua vida espiritual. É o seu relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com a nossa família da fé, com os nossos irmãos em Cristo. O texto que nós vamos estudar hoje à noite traz um alerta solene a respeito da apostasia. E esse termo é um termo que significa deserção, abandono, ou desvio, ou uma rejeição a uma lealdade que antes você afirmava. E eu não quero que, à medida que nós lermos essa passagem e discutirmos esse texto, em que Paulo fala de pessoas que apostataram da fé, que abandonaram o compromisso que um dia tiveram, vocês pensem, quando vocês veem essas notícias ruins acontecendo com outras pessoas, você imagina, rapaz, que loucura, esses caras aí andaram com Paulo, andaram com Jesus, ainda bem que não é comigo que Paulo está falando. Porque essa mentalidade vai lhe colocar em grande risco. A questão é com você. Esta palavra é para a pessoa que está sentada entre a pessoa à sua direita e a pessoa à sua esquerda. É com você mesmo que a palavra de Deus está falando. A apostasia não é alguém que não conhece o Evangelho, não é alguém que não conhece o conteúdo da fé, que nunca ouviu as histórias bíblicas a respeito de Jesus, que não entende o ensino que a Bíblia afirma. Um apóstata
é alguém que esteve próximo. É alguém que conhece a palavra de Deus. É alguém que provou das bênçãos associadas com a família da fé, mas que foi seduzido pelo falso ensino, que foi seduzido pelos prazeres do mundo e desertou, abandonou o seu compromisso, rejeitando aquilo que antes afirmava com a sua mente, mas onde o seu coração jamais esteve. Um apóstolo não é o ateu inveterado da faculdade, o professor de história, o professor de ciências da sua escola. É alguém que um dia você chamou de irmão. É alguém que um dia esteve perto, mas que rejeitou a Cristo. E você precisa conhecer o que é a apostasia e levar a apostasia a sério, para que você possa se guardar e para que você possa guardar os outros à sua volta de caírem nela. Nós devemos entender que nós estamos no meio de uma batalha espiritual cósmica entre Deus e Satanás. E nós jamais devemos baixar a guarda ou pensar que não é conosco. Paulo não está falando comigo. O nosso texto aqui de Gálatas, de 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, nos mostra 6 fatos a respeito da apostasia. 6, eu botei só 2 dedos aqui, mas eu quis dizer 6. Cada um desses aqui vale 3. 6 fatos sobre a apostasia aos quais nós devemos estar alertas. E o primeiro deles se encontra no versículo 1, que é a certeza da apostasia. Primeira parte do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. O Espírito de Deus afirma expressamente que alguns apostatarão da fé. Quando Paulo fala aqui da fé, ele está falando do conteúdo das Escrituras, da sã doutrina que nós afirmamos. Nós afirmamos que nós somos pecadores, nós afirmamos que Jesus é Deus, nós afirmamos que Deus enviou a Jesus como um homem para morrer pelos nossos pecados, nós afirmamos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Ele está junto ao Pai, que Ele voltará. Esse é o conteúdo do Evangelho, esse é o conteúdo da sã doutrina, esse é o conteúdo da fé que nós afirmamos. E o Espírito está afirmando aqui que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E essa é uma afirmação expressa. O Espírito diz e acontecerá. A apostasia é algo certo. E isso encontra apoio em profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a apostasia dos filhos de Israel, que abandonariam o seu compromisso com Deus, mas também em Mateus capítulo 24, dos versículos 4 a 12, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito dessa apostasia que aconteceria, daqueles que abandonariam a fé. Mateus capítulo 24, eu gostaria de concentrar especialmente nos versículos 10 até o versículo 12. Versículo 13, aliás. Onde o Senhor Jesus Cristo disse: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O Senhor Jesus Cristo aqui está falando dos últimos dias, onde essa apostasia iria acontecer. Certamente no período da tribulação isso aqui vai acontecer. Paulo havia também previsto em relação à igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, Atos capítulo 20, versículos
29 e 30, Paulo, refletindo o ensino de Jesus Cristo, ele chama a atenção aos presbíteros lá de Éfeso, que ele treinou durante 2 anos e que agora está partindo para deixar eles a cargo da igreja. Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. De dentro da própria igreja, Paulo está afirmando, eu sei. E Paulo está dizendo agora em 1 Timóteo, o Espírito afirma expressamente que isso vai acontecer. Trata-se de algo inevitável. E segundo o que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou na parábola do joio e do trigo, no meio do povo de Deus, existem aqueles que não são parte do povo de Deus e que são confundidos com o povo de Deus. É o joio no meio do trigo. Dentre muitos daqui que afirmam serem crentes no Senhor Jesus Cristo, certamente há aqueles que não têm um compromisso firme com Jesus Cristo, que são joio no meio do trigo, que nós não conseguimos identificar nesse momento agora, mas que em algum tempo se revelará como joio, como uma falsa profissão de fé. A apostasia é profética. O Senhor Jesus Cristo prometeu, Paulo afirmou, o Espírito afirma expressamente que essa apostasia acontecerá. Sempre existirão aqueles que irão se comprometer de forma superficial, de forma temporária com o Evangelho. E a questão pessoal que nós devemos perguntar, novamente para evitar essa mentalidade, não é comigo não é para mim não isso aí, será que o meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo é firme? O que é que eu estou fazendo para assegurar que o meu compromisso com Jesus não é apenas intelectual? Eu concordo com as histórias bíblicas, eu acho que a Bíblia é verdadeira, eu acho que Deus de fato existe, Jesus de fato existiu. Você concorda meramente intelectualmente? O que é que você está fazendo para assegurar que o seu compromisso não é meramente social? Você gosta de estar na igreja. A comunhão dessas pessoas é muito boa. Na escola eu sofro bullying. Aqui todo mundo é legal. O que você está fazendo para assegurar que o seu compromisso não é simplesmente porque você acha legal estar no meio dos crentes, mas é um compromisso de coração? Que frutos eu estou produzindo que demonstram que eu realmente nasci de novo? O que é que eu estou fazendo para me proteger e proteger outros de serem seduzidos pelas mentiras de Satanás? Paulo afirma a certeza da apostasia, mas Paulo também afirma a presença da apostasia. A presença da apostasia. Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E essa expressão aqui talvez pode desligar somente, não é para agora não. É lá para frente, lá para os últimos tempos. Quando o anticristo se manifestar, que vai acontecer isso aí. Não. Quando nós vemos a expressão nos últimos tempos, nós tendemos a pensar em um futuro muito distante. Mas nós estamos vivendo nos últimos tempos. Paulo tinha a compreensão de que os seus dias eram os últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na progressão de tempo que nós vemos do versículo 1 para o versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, outrora, aos pais,
pelos profetas. Ele está falando aqui do Antigo Testamento. Deus falou outrora, em outro tempo, de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Paulo fala de nós, sobre quem os últimos dias, os últimos tempos têm chegado. Paulo fala quando ele fala a respeito do arrebatamento em 1 Coríntios capítulo 15, ele usa uma expressão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E Paulo diz: e nós seremos transformados. Paulo se inclui entre aqueles sobre quem a tribulação não viria. Ele esperava que a tribulação viesse nos seus dias, porque Jesus Cristo inaugurou os últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo o período em que Paulo afirma aqui, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, hoje, alguns apostatarão da fé. A apostasia era uma realidade presente nos dias de Paulo, é uma realidade presente muito mais nos nossos dias, à medida que o fim se aproxima. Em Judas, versículo 4, ele afirma: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Paulo teve pessoas do seu próprio meio. Um pouco antes, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, ele fala: e entre esses que naufragaram na fé, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Paulo teve companheiros seus apostatando da fé. Não pense na apostasia como algo distante. Nós precisamos ter os nossos olhos atentos, porque ela pode estar acontecendo entre nós, neste momento. A presença da apostasia. Paulo também afirma aqui a fonte da apostasia. Versículo 1 ainda. A fonte da apostasia. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Satanás tem sido bem sucedido em fazer o mundo, incluindo os crentes, ignorarem as suas atividades, ignorarem a atividade dos seus demônios, como algo que você só vê em filme de terror, uma mulher andando, subindo uma escada de cabeça para baixo. Aquilo ali é Satanás. O tópico da demonologia, do ensino bíblico a respeito dos demônios, é um tópico largamente ignorado, até mesmo no ensino teológico de seminários. Se você pegar qualquer teologia sistemática que o seu pastor já leu, talvez você não tenha uma em casa, você pode olhar que todas as seções de teologia são bem discutidas, bem amplas, mas a seção de angelologia, de demonologia, é uma seção bem mirradinha. Mas assim como nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir à verdade, são também os espíritos malignos de Satanás que estão por trás da pregação, da mentira e do erro. Dos homens que falam em nome de Deus, mas estão pregando mentiras. É Satanás que está por trás de pessoas travestidas de pastores, pregando o Evangelho.
do pregadorzinho lá do Instagram, do YouTube, que fala que Jesus teria pecado lá no Jardim do Éden se ele estivesse lá também. Não é meramente um rapaz ali falando. É o próprio Satanás falando por meio dele. É ensino de demônios. Os demônios estavam ativos no Antigo Testamento entre os filhos de Israel. Moisés fala que os filhos de Israel ofereceram sacrifícios a demônios. Eles estavam adorando os deuses das nações, que eram demônios. A força por trás dos deuses das nações são demônios. A batalha pela verdade é uma batalha espiritual, ela não é meramente uma batalha carnal. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestes. Quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14. Paulo estava enfrentando a oposição de falsos mestres que a si mesmos se chamavam pastores, apóstolos. Ele afirma no versículo 13, 2 Coríntios 11 e 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O pregador pode se apresentar como sendo de Deus. Ele pode usar a palavra de Deus, como o próprio Satanás usou para tentar o Senhor Jesus Cristo. Mas ele é um mensageiro de Satanás se a sua doutrina não condiz com a verdade. Sentar-se ocasionalmente para ouvir ensinos que contradizem as Escrituras, que afagam o seu ego, que elevam a sua autoestima, dizendo que você é o centro do coração de Deus, é sentar-se para ouvir ensinos de demônios e colocar a sua mente numa situação perigosa. O falso ensino é algo que precisa ser combatido com veemência, não algo com que você deve se entreter na tela do seu celular. Essa é a fonte da apostasia. Nós vimos até aqui a certeza, a presença e a fonte da apostasia. Paulo afirma em quarto lugar quem são os agentes da apostasia. Versículo 2. A apostasia vem pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Embora Satanás e seus anjos sejam os responsáveis finais pelo engano que conduz ao abandono da fé, o seu falso ensino é difundido por meio de agentes humanos intermediários. Satanás usa líderes religiosos hipócritas com sede de dinheiro, com ganância, com uma máscara de piedade, com uma aparência de devoção, para espalhar as suas mentiras. Eles podem ser professores de um grande seminário teológico, podem ser escritores de livros teológicos, podem ser pastores de grandes igrejas, podem ter muitos seguidores no Instagram ou no YouTube, podem ser pregadores de programas de televisão largamente assistidos, mas eles não servem a Deus, e sim a Satanás. E eles têm cauterizada a sua consciência. Eles não sentem a falsa doutrina que eles estão propagando, porque eles cauterizaram a própria consciência. A consciência é uma faculdade concedida por Deus a todos os homens
que afirma ou condena as nossas ações. Paulo afirma isso em Romanos 2, 14 e 15. É algo que Deus concedeu para restringir o pecado. Paulo nos exorta a nós termos como alvo desenvolvermos uma boa consciência. No início da sua carta, versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Versículo 19 mais à frente, versículo 18 e 19 diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objetos. Combate, firmando nelas o bom combate. Mantém a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Satanás se utiliza da ausência do Espírito Santo nessas pessoas, nesses falsos crentes, para agir em cima das suas consciências, tornando elas insensíveis ao pecado e insensíveis à ação da verdade. Desenvolver uma boa consciência é necessário para nós não naufragarmos na fé, para nós não cairmos nos enganos de Satanás por meio dos seus falsos mestres. Quando você pecar, não tente justificar, encontrar uma explicação. Eu pequei, mas foi por causa disso. Não deixe para pedir perdão depois. Peça perdão imediatamente. Não tenha medo de se achegar a Deus reconhecendo o seu pecado. Não ocupe a sua mente com mentiras ou com coisas que não promovem uma visão bíblica do mundo. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Porque quando nós negligenciamos essas coisas, a confissão de pecados, a busca do perdão de Deus ou de qualquer pessoa que nós ofendemos, quando nós ocupamos a nossa mente com mentiras, quando nós tratamos o pecado como algo normal nas nossas vidas, nós estamos entorpecendo a nossa consciência e tornando ela dormente em relação à ação de Deus por meio da verdade. E é assim que apóstatas surgem, quando eles cauterizam a sua consciência. Esses são os agentes da apostasia. Em quinto lugar, Paulo apresenta a sutileza da apostasia. Versículo 3. A sutileza da apostasia. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E para isso que nós realizamos esse ponto. Não foi para proibir casamento, foi para promover casamento entre vocês. Não foi para exigir a abstinência de alimento. Mais tarde vocês vão comer ali atrás. Mas você nota que quando nós pensamos sobre apostasia, sobre falsa doutrina, sobre ensinos de demônios, como Paulo descreve aqui, nós poderíamos pensar na apostasia como algo mais alarmante. Não, a apostasia é quando alguém nega a divindade de Cristo, ou quando alguém nega a doutrina da Trindade, ou quando alguém nega a existência de Deus. Mas Satanás age de forma sutil e sorrateira. Permanecer solteiro não é errado. Paulo dá essa instrução em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25, que por causa da situação presente do seu tempo, ele aconselhava: não case agora, porque a situação está complicada. Então eu recomendo que vocês não se casem, mas quem quiser casar a sua filha, não faz errado. Não pega contra o Senhor. Permanecer solteiro não é errado, mas exigir abstinência, proibir o casamento, é algo que está indo além da palavra de Deus. Abster-se de alimentos também não é algo errado. O Senhor Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17, como nós podemos jejuar de forma apropriada, com os fins corretos. Paulo
talvez esteja aqui se referindo a ensinos propagados por algumas seitas judaicas, ou talvez por algumas filosofias gregas que existiam no seu tempo, que ensinavam a negação de todo prazer material, e que era o fundamento do ensino dessas pessoas. O celibato e a restrição alimentar não são coisas necessariamente ruins em si mesmas. Deus chamou alguns para o celibato, para não casarem. Esse é um dom de Deus para algumas pessoas, para a maioria das pessoas não. Em certas ocasiões nós podemos nos restringir de alimentos para buscarmos a Deus de forma mais intencional, sem apresentar isso, sem divulgar isso, sem que outras pessoas, para que outras pessoas nos admirem pela nossa espiritualidade. Elas não são coisas ruins, mas quando elas são enfatizadas como tendo valor salvífico, elas tiram o nosso foco de Cristo, da obra de Cristo, da glória de Cristo. E é nisso que a sutileza de Satanás se mostra. Ele não vai apresentar a si mesmo como algo completamente diferente daquilo que nós temos. Ele vai minar a nossa lealdade a Cristo aos poucos. Satanás não é vermelho, não tem uma cauda pontuda, um tridente afiado, chifres de bode, olhos de fogo. Ele se disfarça como anjo de luz. E os seus mensageiros, como mensageiros de Deus, como apóstolos de Jesus Cristo. Satanás é sutil no seu engano. E por último, Paulo apresenta aqui o erro da apostasia. Versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O desprezo e negação à palavra de Deus, que considera casamento e comida como coisas boas concedidas a nós pelo próprio Deus, para que por meio delas nós venhamos a glorificar a Deus. Quando Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós podemos comer para a glória de Deus, nós devemos comer para a glória de Deus, nós devemos casar para a glória de Deus. Deus criou essas coisas boas para que nós pudéssemos, por meio delas, glorificá-los. E exigir negação a essas coisas é desviar os nossos olhos da bondade de Deus, dos bons presentes que Ele nos deu. É desviar os nossos olhos da beleza do casamento, que reflete o relacionamento de Cristo com a sua igreja, o relacionamento de Deus com o seu próprio povo. Para os falsos mestres, a palavra de Deus não é a fonte do seu ensino. Eles estão baseando o seu ensino em filosofias dos seus tempos. Ela não é fonte de vida, ela não é fonte de direção, ela é meramente uma plataforma para prender outras pessoas ao seu ensino. A palavra de Deus é meramente uma plataforma para debates e discussões, como Paulo vai argumentar mais à frente na sua epístola e também em 2 Timóteo. O estudo da palavra por parte daqueles que querem aprisionar o povo de Deus, querem desviar o povo de Deus da sua lealdade a Cristo, não resulta em serviço a Deus, em pureza de coração, em santificação, em amor ao próximo, mas resulta em contendas e argumentações. Esse é o erro da apostasia. Jovem, a palavra de Deus está falando com você. A apostasia está presente. A apostasia é certa. Ela é sutil. Guarde-se e guarde o seu próximo de abandonar a Cristo por meio da leitura fiel à palavra,
Guarde-se por meio da oração e vigilância constantes, por meio da comunhão com aqueles que temem a Deus. Não pense que é com os outros. Estou falando com você. Não pense que é para os últimos tempos. É para agora. Os últimos tempos já chegaram sobre nós. Guarde-se. Vamos orar. Nosso Pai, te agradeço pela Tua palavra que nos chama à vigilância. A Tua palavra, Deus, que abre os nossos olhos para os perigos que rondam a nossa fé. Eu quero te pedir, ó Deus, a Tua proteção, o Teu Espírito sobre cada um de nós. A Tua palavra fala conosco. Ó Deus, eu quero te pedir que o Teu Espírito incomode as nossas consciências, que as nossas consciências sejam sempre frágeis à Tua palavra, sempre receptíveis ao Teu ensino e à Tua demonstração. Ó Deus, guarda a cada um de nós do mal, de sermos levados pelo engano de Satanás. Nós pedimos, em nome de Jesus.